Primeira parte. Levantem-se, mamães ursas. Capítulo 1. Um chamado a todas as mamães ursas. Hilary Morgan Ferrer e Julie Luz. Meu filho está com um salgadinho enfiado no nariz. Por que mesmo é que estou lendo este livro? Tenho uma certa preferência por conversas ao telefone com minhas amigas mães, especialmente mamães de crianças pequenas. De quem mais vou ouvir frases sem sentido como, abre aspas, não coloque a galinha no pula-pula, fecha aspas. Cheguei a fazer uma pesquisa pedindo às nossas mamães ursas quais as frases mais estranhas que elas já tiveram de proferir aos seus filhos. Houve respostas que se referiram a coisas que não deveriam ser lambidas. Por exemplo, globos oculares, carros, o traseiro de um elefante. Minha resposta favorita foi, nós não colocamos os magos do presépio no banheiro. Como mãe, tenho certeza de que você nunca pensou que falaria certas coisas. Sejamos honestas. Quem precisa esclarecer que cocô não é tinta? As mamães, é claro. A vida de mãe é um chamado especial, e não para mulheres indispostas. A maioria das mães dirá que é o dever mais difícil e, ao mesmo tempo, o melhor trabalho do mundo. Por um lado, não há tempo para ficar sozinha nos primeiros 8 anos das crianças. Nem espaço para mostrar um atestado médico e não ir trabalhar. Por outro lado, que trabalho permite que você se aconchegue com os seus clientes enquanto mostram o tamanho de uma bolha de cuspe que eles conseguem fazer? Mães são como gerentes, mas que não só gerenciam pessoas, como também as criam. Você, mãe, tem a honra de preparar, moldar, treinar e educar seus filhos desde o nascimento até, entre parênteses, espero, que se tornem membros funcionais da sociedade. William Ross Wallace descreveu corretamente a maternidade em seu poema intitulado A Mão que Balança o Berço Governa o Mundo, escrito no século XIX. Em outras palavras, se as crianças são o nosso futuro, são as mamães e os papais que estão em posição de ajudar a determinar qual será o futuro de uma sociedade. Como mães e pais, assim como tias, tios, avós e responsáveis, um de nossos deveres mais importantes é preparar as crianças para o mundo real. Nossos filhos estão crescendo em uma sociedade muito diferente daquela em que crescemos. Eu adorava memorizar versículos da Bíblia quando criança, mas não precisei lidar com a cultura me dizendo que a palavra de Deus está cheia de contradições ou que ela não passa de um livro de contos de fadas. Naquela época, a confiabilidade das escrituras era um pressuposto. Este não é mais o caso. Não podemos mais confiar na cultura ocidental para reforçar a fé cristã, nem ignorar o fato de que uma quantidade maciça de jovens tem deixado a igreja. O que muitos pais e mães não sabem é que alguns dos motivos desse abandono são totalmente evitáveis. Por que nos importamos com a apologética? Julie e eu, Hilary, tivemos experiências bem diferentes em se tratando de apologética. Julie descobriu a importância da apologética após ter filhos, enquanto eu descobri seu valor quando criança. Gosto de compartilhar minha história, pois penso ser importante que os pais tenham uma visão de longo prazo daquilo que o preparo em apologética pode fazer por seus filhos. As histórias de muitos apologetas estão cheias de arrependimento por não terem recebido um preparo mais cedo na vida. Estou entre aquelas cuja visão retrospectiva não está repleta de arrependimentos, mas cheia de apreço pelo treinamento que recebi quando mais nova. Eu era uma garota que frequentava a igreja, amava Jesus e queria ser missionária. Lembro-me de ter a vontade de me tornar freira e ficar chateada quando minha mãe me informou que apenas os católicos poderiam fazer isso. Durante a minha infância, se mamãe e papai me dissessem algo, eu acreditava. Eles me disseram que o cristianismo era verdadeiro, logo nem sequer questionei. Se existisse internet quando eu era criança, minha história poderia ser bem diferente. Eu era questionadora. Até meu boletim do jardim de infância tinha uma anotação da minha professora escrita à mão que dizia, abre aspas, faz perguntas demais. Fecha aspas. Anos depois, quando meus pais conheceram um dos meus professores de pós-graduação favoritos, qual foi a primeira coisa que ele disse? Abre aspas, ela faz muitas perguntas excelentes. Fecha aspas. Pois bem, sou reconhecida por essa característica. Sou assim desde que comecei a falar.
Com o passar dos anos, as únicas pessoas a quem eu direcionava minhas perguntas espirituais eram mamãe, papai, pastor Tim e alguns professores de EBD. Com o livre acesso à internet, eu poderia ter pesquisado Deus no Google e ser apresentada não apenas ao Deus judaico-cristão, mas também aos deuses do islamismo, da fé Bahá'í e do zoroastrismo. Caso seus filhos se pareçam comigo, eles podem ter pesquisado, abre aspas, qual Deus é o verdadeiro Deus, fecha aspas. Na última vez que verifiquei, a resposta da Wikipédia estava no topo da lista. O segundo site da barra de pesquisa mormon.org apresentava a pergunta, abre aspas, Deus é real? Fecha aspas. Agora, se os seus filhos descerem um pouco mais a tela para a barra de rolagem, o site HuffPost lhes dirá que, abre aspas, aproximar-se de Deus ou rejeitar a própria ideia de Deus, entre parênteses, ateísmo, deve ser uma questão pessoal, algo como a busca da felicidade definida na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Cada um a busca à sua própria maneira. ênfase minha. O pós-modernismo concorda com essa posição. O naturalismo também concorda com tudo isso, assim como o emocionalismo e o relativismo moral. Muitas das cosmovisões mais conhecidas apresentadas neste livro concordam com essa afirmação. Assim, se nossos filhos têm mãe, pai e um pastor dizendo uma coisa, e a Wikipédia, o HuffPost e colegas da escola e professores dizendo outra, qual visão de mundo você acha que acabará vencendo? Você pode cruzar os dedos e esperar que seus filhos continuem acreditando em seus ensinos, sem sucumbir a outras formas de pensar. Mas eu particularmente não recomendo essa abordagem. O que a apologética fez pela minha fé? Como mencionado anteriormente, sou uma das poucas pessoas que experimentaram a apologética ainda bem nova. E, sinceramente, espero que seus filhos também tenham esse privilégio. Foi meu pastor que me apresentou a apologética quando eu ainda tinha 12 anos. Ele era um ex-ateu que havia ido a Cristo da mesma forma que Lee Strobel, autor de Em Defesa de Cristo, tentando refutar o cristianismo e depois descobrindo que não podia fazê-lo por ser totalmente verdadeiro. Sendo um pastor responsável, ele pregava algumas séries de sermões sobre a defesa da fé cristã. A primeira foi sobre o trilema, abre aspas, mentiroso, lunático, Senhor, em que ele mostrou que a conclusão mais razoável das três é a de Jesus ser Senhor. A seguinte tratou das evidências históricas para a confiabilidade do Novo Testamento. Finalmente, ele examinou os relatos bíblicos e históricos da ressurreição, refutando todas as teorias alternativas já propostas por céticos, mostrando como a ressurreição, conforme registrada nos evangelhos, era a explicação mais verossímil. Essas três séries ainda servem como base para a minha fé cristã. Tive muitas oportunidades de ficar com raiva de Deus. Abre parênteses. O câncer que atingiu minha mãe, o câncer que me atingiu, o câncer terminal de minha irmã e seu recente falecimento, minha depressão, falta de filhos. Enfim, fique à vontade para escolher. Fecha parênteses. Muitos que passaram por dificuldades semelhantes simplesmente concluíram que Deus não existe. No entanto, rejeitar o cristianismo como falso nunca foi uma opção para mim. Rejeitar a existência de Deus seria a conclusão mais irracional a que eu poderia chegar, e me recuso a ser irracional. Claro, há dias em que não sinto a presença de Deus, nem me sinto em paz, mas não importa o que eu sinta, não consigo deixar de saber o que sei. Minha fé não se baseia em sentimentos, mas está alicerçada na verdade imutável e absoluta da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. As evidências do cristianismo e a impressão digital inconfundível de Deus na criação são meus faróis de sanidade em meio ao mar agitado de emoções incertas. Às vezes, minhas emoções concordam com a verdade e então eu me sinto amada por Deus, em paz com Ele e próxima do Senhor. Já outras vezes, minhas emoções discordam da verdade e eu não sinto nada disso. Mas, seja como for, sou grata por minha fé não depender da areia movediça que são minhas emoções, pois há dias em que elas simplesmente estão um caos.
Sentimentos de paz, de proximidade, intimidade e experiências extraordinárias são importantes para o nosso relacionamento com Deus, mas remetem mais ao ato de decorar o interior de uma casa. A decoração ajuda a fazer de uma casa um lar, e devemos aproveitar nosso lar em Cristo, mas é o fundamento que permite que ele permaneça firme. No entanto, com que frequência você ouve falar de alguém que sente grande prazer em alicerces? Pois é, esse não é o propósito de um fundamento. Sua função é criar aquela estabilidade que nos permite desfrutar de tudo que acompanha a realidade de um lar. Para ser sincera, as pessoas só reparam nos alicerces quando há algo de errado com eles. Em nossa cultura, temos enormes problemas fundamentais e as rachaduras ideológicas podem ser vistas por todos os cantos. Embora saibamos que devemos construir sobre a rocha fundamental que é Cristo, Mateus 7, percebam uma tendência crescente de confundir os sentimentos por Jesus com o próprio Cristo. Há uma diferença essencial entre ensinar nossos filhos a fundamentar sua base espiritual na experiência com Jesus e ensiná-los a fundamentá-la no próprio Cristo. Eles precisam de algo que não muda, isso é, a verdade inabalável e absoluta da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Experiências e emoções mudam com o passar do tempo e de formas imprevisíveis. Como fazer com que as pessoas passem a gostar de apologética? A maioria não é inclinada ao estudo de apologética. Normalmente, o interesse surge a partir do momento em que a pessoa percebe o porquê de precisar saber apresentar a razão de sua fé. Espero que este livro seja justamente o seu momento de perceber essa necessidade. Esses momentos de iluminação podem ocorrer quando uma pessoa experimenta ou testemunha uma crise de fé que a deixa com o questionamento, abre aspas, por que eu sou cristã? Fecha aspas. Por vezes acontecem quando ela é desafiada por alguém de outra religião. Uma das experiências mais chocantes e que mais fomenta em cristãos a vontade de aprender apologética é testemunhar pessoalmente o massacre espiritual que tem tomado lugar nas universidades. Por um tempo, meu marido e eu frequentamos uma igreja liderada por um pastor que não entendia por que a apologética é tão necessária. Para ele, não passava de um hobby legal que John e eu tínhamos, e não um chamado a todo cristão. Em seus sermões, ele dizia que, abre aspas, só precisamos ter amor, fecha aspas, para pregar o evangelho, e encorajou a congregação a, abre aspas, parar com toda essa teologização e simplesmente amar a Jesus, fecha aspas. John decidiu convidar nosso pastor para assistir a um de seus debates na universidade da região. No fim da noite, nosso pastor já fazia parte do time da apologética. O que o levou a mudar de ideia em uma única noite? Enquanto estava lá, ele viu uma grande multidão de pé, repleta de cristãos, ateus, céticos, questionadores, curiosos e entusiastas. Essas pessoas não eram simplesmente exceções, mas um tipo de aglomeração que nos cerca diariamente. Enquanto John respondia às perguntas da plateia, nosso pastor percebeu que muitos alunos cristãos eram espiritualmente redirecionados na faculdade, enxergando a fortaleza do pensamento secular e vendo quantos jovens que haviam crescido na igreja estavam sendo seduzidos até se depararem com as refutações de John. Provavelmente as primeiras refutações intelectuais que, até então, haviam ouvido de um cristão. A chavinha que virou na cabeça do nosso pastor era quase palpável. Ter presenciado isso me fez lembrar daquela cena de E o Vento Levou, em que a câmera percorre o interminável campo de soldados feridos e o público é confrontado com a magnitude das baixas da Guerra Civil Americana. Daquela noite em diante, esse mesmo pastor tornou-se nosso fã mais entusiasmado. Conclusão? É fácil não compreender a importância da apologética sem antes testemunhar o grande número de vítimas sendo mantidas cativas a vãs filosofias. Entre parênteses, leia Colossenses 2:8. Fecha parênteses. Estudar apologética pode não parecer importante até que você testemunhe as consequências de ideias malignas. Ao olhar para seus filhos tentando remover os sucrilhos ou lego, ou o que quer que eles tenham enfiado no nariz, você pode estar se perguntando:
por que é que estou lendo este livro mesmo? A resposta é simples. Porque você é uma mamãe ursa. Quando viu as palavras mamãe ursa na capa, alguém dentro de você disse, essa sou eu. Ninguém precisou explicar o que é uma mamãe ursa. No momento em que segurou seu filho pela primeira vez, você já sabia que, se alguém ou alguma coisa o ameaçasse, faria o que fosse preciso para lidar com a ameaça. É isso que mamães ursas fazem. Aliás, no próximo capítulo falaremos mais sobre o que significa ser uma mamãe ursa. Mas primeiro, assim como aquela cena em E o Vento Levou, deixe-nos resumir a motivação para termos escrito este livro. Tudo começa com o que as pesquisas chamam de, abre aspas, êxodo da juventude, fecha aspas. Pode não ser algo bonitinho, mas, se fizermos bem o nosso trabalho, você concluirá este capítulo pronta para tornar-se uma apologeta estilo mamãe ursa, que brada, abre aspas, mexa com meus filhos que eu destruo seus argumentos, fecha aspas. Mas o que é o êxodo da juventude? Julie aqui. Sabe aquelas pilhas intermináveis de roupa? Sim, uma esperando para ser lavada e a outra querendo ser dobrada. Elas são tão imensas quanto a quantidade de pesquisas feitas acerca do assunto comumente referido em círculos apologéticos como êxodo da juventude. Provavelmente trata-se do maior êxodo desde Moisés, embora não garanta que os andarilhos chegarão à terra prometida. O êxodo da juventude refere-se à porcentagem de jovens cristãos que param de ir à igreja. Esse cenário inclui aqueles que se declaram ateus, agnósticos ou, mais recentemente, nenhuma dessas opções, ou seja, sem afiliação religiosa. E, ainda que tenha sido amplamente pesquisado, documentado e discutido, esse êxodo em muitos círculos cristãos continua ignorado. Embora existam opiniões diversas, as quais podem mais soar como estatísticas contraditórias, conclui-se que ele é real, é trágico e agora tem atingido os jovens mesmo antes que entrem na faculdade, ao contrário de antigamente que costumava atingi-los após certo tempo dentro da universidade. As razões para esse êxodo são variadas, matizadas e um tanto complicadas. Infelizmente, não há um tumor que possamos tratar e assim curar a doença. Em vez disso, há tentáculos cancerígenos crescendo em todas as experiências espirituais de nossos jovens. A apologética não é a única solução, mas faz parte dela, mesmo que seja frequentemente ignorada. Vai, pare de suspense. Qual é o real tamanho do problema? A maioria dos estudos indica que de 45% a 48% dos jovens deixam a igreja após o primeiro ano de faculdade e nunca mais voltam. As porcentagens variam de acordo com a denominação, mas o problema é o mesmo. David Kinnaman descobriu que, após os 15 anos, quase 60% dos jovens cristãos se desligaram da igreja que frequentavam. Mais da metade, 54% dos alunos do ensino médio frequentam alguma igreja, mas, uma vez que chegam à faculdade, o problema piora. Do ensino médio para a universidade, a frequência cai de 44% para 25%, enquanto a ausência sobe de 20% para 38%. Em um estudo de 2006 realizado pelo Barna Group, 61% dos jovens de 20 e poucos anos que iam a alguma igreja quando adolescentes não mais estavam espiritualmente comprometidos. Outro estudo demonstrou que 70% dos adolescentes que frequentavam grupos de jovens pararam de ir à igreja dentro de 2 anos após a formatura do ensino médio. Por muitos anos, a maioria pressupôs que o problema se originava na universidade. Entre parênteses, há esse pressuposto provavelmente porque é o período em que mais vemos jovens deixando de ir à igreja. Contudo, devemos considerar que, na faculdade, os filhos deixam de ter a boa e velha companhia dos pais para acordá-los e levá-los à escola bíblica dominical. Assim, embora a faculdade seja e continue sendo um fator contribuinte, esses números são uma manifestação externa de um rompimento interno e iniciado anos antes. A passagem já estava comprada, a universidade não passou de sua primeira oportunidade de usá-la.
O que os jovens deixam para trás nesse êxodo? A pergunta é boa, cuja resposta é um pouquinho complexa. Abandonar a fé e a igreja não são necessariamente a mesma coisa. Deixar de ir ao culto, apartar-se da sã doutrina e abraçar o ateísmo são 3 formas de abandono, e nenhuma delas é menos pior. Da geração de millennials à geração Z, enquanto alguns saem fisicamente da igreja devido a eventos e mudanças da vida, muitos a deixam de coração e mente por motivos emocionais, comportamentais ou intelectuais. Quando um jovem descreve sua religião, é normal ouvir da boca dele algo do tipo: sou espiritual, mas não sou religioso. Ou, não faço mais parte de nenhuma religião ou denominação. O Pew Research Center os chama de geração nem. E claro, existem aqueles que ou renunciam toda a crença em Deus, ateus, ou não têm mais certeza de que podem ou não saber se ele existe, agnósticos. Alguns abandonam uma instituição religiosa, outros deixam de lado a autoridade bíblica, desejosos de criar um buffet religioso que se mostre de acordo com seus próprios gostos. Muitos abandonaram a definição bíblica de quem é Deus, redefinindo-o como um enorme gênio da lâmpada celestial que deseja a cortesia mútua, o respeito ao próximo e a felicidade de todos. Ideia chamada de deísmo moralista terapêutico. Há também aqueles que, tendo abandonado posições mais ortodoxas do cristianismo histórico, abraçaram as crenças mais próximas de heresias que já figuraram ao longo da história da igreja cristã. Eles podem até se autodenominar cristãos, mas suas visões não sustentam um rótulo. Por exemplo, em 3 pesquisas independentes conduzidas por Josh McDowell, o Barna Group e o pesquisador Mike Napa, descobriu-se que dos adolescentes autoproclamados cristãos, entre aspas, 44% acreditavam que a Bíblia não passa de uma das muitas vozes autoritativas acerca de Cristo. 33% acreditavam que Jesus não é o único caminho para o céu. Apenas 5% estudavam a Bíblia diariamente, abaixo dos 8% em 1991. Um número crescente começava a acreditar que o Espírito Santo não passa de um símbolo da presença ou do poder de Deus, em vez de uma pessoa da Trindade. 60% sentiam-se duvidosos, incertos ou confusos quanto à confiabilidade da Bíblia. 70% expressaram dúvidas persistentes e imensuráveis quanto à realidade daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Atenção! Há notas de rodapé em muitos desses dados. Um mundo cada vez mais hostil. Completados 12 anos desde que eu, Julie, comecei a estudar apologética, meu filho mais velho passou de um pré-adolescente no ensino médio para um homem formado na faculdade. Durante esse tempo, a hostilidade cultural exibida contra o cristianismo aumentou tão exponencialmente quanto o número que ele causa. Visto que essa tendência acelerada já é uma realidade, faz algum tempo, as primeiras gerações do êxodo de jovens, abre parênteses, geração X e millennials, fecha parênteses, são agora as que contratam, ensinam e influenciam a geração mais jovem, atualmente a geração Z. Também presenciamos hoje, e não consigo deixar de sentir um nó na garganta, a primeira geração desses exilados religiosos, criando sua própria ninhada. Esse cenário carrega implicações tremendas para a sociedade, pois somos agora uma sociedade pós-verdade, pós-cristã, vazia da influência do evangelho e esperando para ver de que maneira o espiritual, mas não religioso, finalmente cairá. Mitos acerca do êxodo da juventude. Sim, você sabe como é preciso lutar para conseguir aquele precioso tempo sozinha no banheiro. Estou vendo aquela barra de chocolate escondida debaixo do seu livro. Toca aqui. Mas seus filhos simplesmente não a deixam um pouquinho sozinha? De maneira semelhante, Satanás trabalhará por meio da pressão e do caos cultural para perseguir seus filhotes e não os deixar em paz. Nossas barreiras proverbiais deixaram de funcionar tão bem quanto funcionavam antigamente. O inimigo não se cansa de forçá-las. Nós duas não podemos aliviar sua carga de roupa suja, sinto muito, mas conseguimos ajudá-la a entender e solucionar alguns dos mitos que cercam o êxodo da juventude.
A verdade é que, quando se trata dessa tendência, pode surgir alguma distorção cognitiva na maneira de compreender o tema. Não deixe que essas coisas criem raízes em sua mente. Primeiro mito: todos que vão embora um dia voltam. Há anos que, em muitos círculos cristãos, impera a seguinte ideia: todo filho se rebela, faz parte do amadurecimento, deixe ele curtir a vida. Mas, logo em seguida, a carta é tirada da manga. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Em outras palavras, esperamos abertamente que nossos filhos cristãos se tornem bumerangues. E o que há de errado com esse pensamento? 1. Não deveríamos esperar que nossos filhos podem acabar se desviando só porque os outros falam que isso é inevitável. Deus confiou-nos o serviço à fé de nossos filhos e devemos fazer de tudo ao nosso alcance para treiná-los e prepará-los. Sim, o que nossos filhos decidem fazer, especialmente depois que ficam mais velhos, é, em última análise, escolha deles. Todavia, precisamos lutar por uma consciência limpa diante da educação espiritual deles, conscientes de que fizemos tudo o que pudemos para comunicar com clareza a veracidade e validade da fé cristã. Tópico 2. Nem toda criança se desvia. Eu não me desviei, meus filhos não se desviaram, a Hillary também não. Conheço muitas outras pessoas que também não se desviaram. Quando se trata de agir feito mãe, não role e se finja de morta só porque alguém diz que este ou aquele resultado é inevitável. Tópico 3. As estatísticas sobre o êxodo de jovens mudam com o tempo. Pesquisas têm mostrado uma tendência geral de jovens adultos retornando à igreja após se casarem e terem seus filhos. Essa tendência diminuiu drasticamente a partir da geração X, que agora está criando filhos em um mundo menos religioso do que o de sua infância. Um estudo da Lifeway descobriu que, dos 70% dos adolescentes que deixaram a igreja durante seus anos de universidade, apenas metade deles acabou retornando. Para aqueles que, assim como eu, são um pouquinho lentos em matemática, isso significa que a cada geração estamos essencialmente perdendo cerca de 35% da população de nossas igrejas. Nas palavras de Steve Cabell, em seu livro Cultural Captives, abre aspas, se os Estados Unidos da América continuarem assim, o número de americanos de 18 a 29 anos que se autodeclaram não religiosos ou não cristãos crescerá para mais de 50% da população até 2030. Fecha aspas. O cristianismo tem sido cada vez menos aceito socialmente. Em outras palavras, não só estamos perdendo aqueles adultos que não voltaram feito bumerangue, mas também os adultos incrédulos que no passado, embora nunca tenham crido em Cristo, examinariam a fé pelo bem de seus filhos. Resumindo, você não pode mais contar com o efeito bumerangue. Eu diria que é mais um efeito a Deus. Então, se a geração X não está retornando à igreja como as gerações anteriores e se os millennials mais velhos são ainda menos religiosos do que a geração X, o que acontecerá com a geração Z? Entre parênteses, a maior geração atual. É a primeira geração verdadeiramente pós-cristã, com menos de sua metade frequentando a igreja. Segundo mito. Meu filho vai ficar bem, pois ele está na EBD infantil. Estuda numa escola cristã. Vai ao grupo de jovens. Estuda por educação domiciliar. Eis o mito do plano de seguro cristão. Abre aspas. Meu filho está na igreja desde quando estava na minha barriga. Eu pus uma Bíblia narrada para o meu filho ouvir a palavra de Deus desde que estava no útero. Eles já passaram pela EBD infantil, pelo grupo de jovens, por acampamentos da igreja, por escolas cristãs e pelo ensino domiciliar. Verificado, confere 2 vezes, bom para você, bom para eles. Falo sério e não pare o que está fazendo. Tudo bem, talvez exceto pelos livros narrados. São ótimas práticas, mas não garantias. Enquanto investigava razões para o êxodo da juventude, Ken Ham encomendou um estudo do American Research Group. Em uma descoberta impressionante, a pesquisa indicou que a escola dominical era prejudicial à saúde espiritual.
Crianças que cresceram em um ambiente de escola dominical eram mais propensas a ter uma visão de mundo secular do que aquelas que não haviam crescido nesse ambiente. Espera, o quê? Quer dizer, como assim? Por mais incrível que pareça, colorir imagens de animais em um barco e encenar historinhas em um quadro de feltro não ensina às crianças que aquilo que você está dizendo é de fato verdade. Acontece que elas acreditam exatamente naquilo que dizemos, ou seja, que não passam de historinhas da Bíblia. Na maioria das vezes, não ensinamos doutrinas ou habilidades que possam ajudar nossos filhos a pensar criticamente a partir de uma perspectiva bíblica daquilo que aprendem na escola. Sem contar que, atualmente, a maioria dos grupos de jovens e adolescentes preferem oferecer um entretenimento infantil para manter a frequência, a prepará-los para que se tornem discípulos. O apologeta Frank Turek observou astutamente que, abre aspas, a maneira com que os ganhamos torna-se o fim para o qual os ganhamos, fecha aspas. Ed Stetzer observou que, abre aspas, muitos grupos de jovens e adolescentes querem enfrentar a infantaria inimiga com pizzas, fecha aspas. A triste realidade é que, em muitos casos, ganhamos nossos filhos por meio da diversão, de amigos e de muitas noites de pizza, mas não necessariamente para Cristo. Terceiro mito. Meus filhos não precisam de um preparo apologético antes de entrarem na faculdade. Steve Cabell observa em Cultural Captives que, abre aspas, a própria cultura tornou-se tão corrosiva quanto a faculdade, fecha aspas. Antigamente, um curso rápido de apologética durante o último ano do ensino médio daria aos nossos filhos a dose necessária de reforço espiritual antes da faculdade. Não mais. A infestação do ensino anticristão tem se tornado cada vez mais precoce. Mamães, falo sério, não é cedo demais começar antes mesmo que seus filhos entrem no jardim de infância. Na verdade, algumas pesquisas indicam que até 46% dos jovens abandonaram a espiritualidade até o fim do ensino médio. Eles podem até frequentar a igreja para agradar seus pais, mas o cristianismo deles é nominal. O estudo do American Research Group observou: tentamos preparar nossos filhos para a faculdade e, obviamente, ainda considero uma atitude essencial. Mas acontece que apenas 11% daqueles que abandonaram a igreja a deixaram enquanto estavam na faculdade. Quase 90% deles se perderam no ensino fundamental e no ensino médio. Quando chegaram à faculdade, eles já tinham abandonado a fé. Cerca de 40% têm abandonado a igreja durante o período escolar. Vamos ver se a ficha caiu. 40% estão abandonando intelectualmente a igreja durante o ensino fundamental e o ensino médio. Vamos considerar quão cedo normalmente experiências formativas costumam ocorrer. A moral é estabelecida aos 9 anos. Boa parte das experiências de salvação ocorrem aos 13. A maior parte de uma cosmovisão é estabelecida aos 13. Se a escolha de um time for indicativo suficiente, nossos filhos já tomam partido desde o 3º ano do ensino fundamental, normalmente aos 8 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos ficar muito atentas desde a metade do ensino fundamental. Certo, já entendi, mas o que eu posso fazer diante de tudo isso? Cabe a nós, mães, forjar uma cosmovisão em nossos filhos desde cedo, ensinando-lhes teologia e apologética. Ora, não somos as únicas fornecendo preparo e educação. Os ateus agora têm suas próprias alternativas para acampamentos de verão, como o Campcast. Ativistas LGBT+, estão introduzindo propaganda nas escolas públicas desde o jardim de infância. Talvez começar o preparo dos nossos filhos desde o útero não seja uma má ideia, afinal. A boa notícia é que cristãos zelosos têm tomado para si a tarefa de desenvolver recursos e currículos destinados ao ensino infantil, desde os anos pré-escolares. Por exemplo, Melissa Cain Travis tem sua série de livros ilustrados, Young Defenders, Pequenos Defensores. Elizabeth Urbanowicz lançou recentemente seu material da Foundations, Fundamentos, para alunos do 3º ao 5º ano, o currículo Deep Roots Bible, Arraigado na Bíblia.
Abrange do 1º ao 4º ano e há mais material previsto. Tom Griffin desenvolveu material para alunos do 5º ao 8º ano. Confira nossa lista completa de materiais e recursos em www.mamabearapologetics.com/resources. Pais e pastores que têm dado instruções de teologia, apologética e cosmovisão a crianças mais novas costumam ficar surpresos com as perguntas que elas fazem e com sua capacidade de pensar em questões diversas. Na verdade, Kevin Duff, da Rachel Christie College Prep, RCCP, descobriu que igrejas que usam os materiais de preparo da RCCP relataram uma queda nos problemas e atritos referentes à fé de 75% para 13%, ajudando a reverter o êxodo de jovens em ao menos algumas igrejas. Sejamos encorajados por esse tipo de notícia. Afinal, nossos filhos são como esponjas. O ponto central é: o que eles estão absorvendo? O êxodo da juventude é real. E agora que está ciente, alerta e não mais suscetível aos mitos comuns a respeito desse assunto, você está pronta para descobrir o que significa ser uma mamãe ursa e como neutralizar as mentiras culturais que têm atacado seus filhotes. Assim, oramos para que, quando terminar de ler este livro, você fique ou esteja sedenta por apologética e preparada para ensinar seus filhotes a engolir o doce mel da verdade de Deus. Questões para revisão e meditação. 1. Quebra-gelo. Você já disse algo aos seus filhos que jamais teria imaginado que algum dia viria a dizer? Entre parênteses, alguma mamãe de criança lambedora de traseiro de elefante na sala? 2. Tema principal. Êxodo da juventude. Você conhece algum pai ou alguma mãe que viu seu filho se desviar da fé? Qual estatística mais a assustou? 3. Autoavaliação. Você já se pegou reproduzindo algum dos mitos sobre o êxodo da juventude ou pensando neles? Como sua perspectiva mudou? Alguns dos mitos já se aproximou do seu caso? 4. Brainstorm. Seu filho já lhe fez perguntas difíceis acerca da fé cristã? Há questões que você pode começar a estudar para fornecer as respostas? 5. Liberte sua ursa interior. Confira os recursos no site da Mama Bear Apologetics. Qual é um recurso que você pode começar a implementar em sua rotina semanal? Entre parênteses, depois de ler a apologética da Mamãe Ursa, é claro.